Oi, eu sou a Bia, assistente virtual do Bradesco. Oi, aqui quem está falando é da Central do Banco do Brasil. Ó, eu estou provando. Olha aqui. Tá vendo? Essa encheção de saco que tem dessas histórias todas que deixam vazar os nossos dados, as nossas histórias. Eu tenho uma conta de uma companhia telefônica, que eu posso falar que é a TIM, em Marabá, no Maranhão, sei lá onde é que é, de R$940, de um iPhone que eu comprei. E aqui eu tô com o meu, posso chamar de amigo, quase que irmão de história de vida, o Dr. Clóvis Ferreira de Araújo, querido, que tem uma companhia das melhores de... como é que a gente fala? Proteção de dados. Que loucura que tá hoje. Clóvis, é a 5ª ligação que eu recebo só gravando os podcasts hoje de manhã. Eduardo, em primeiro lugar, uma honra e um prazer estar aqui a seu convite. Imagina, obrigado, irmãozão. A gente se conheceu numa situação, né? São os encontros que a vida dá, que não tinha nada a ver. E aí acabamos virando quase que irmão. E tá aqui pelo profissionalismo dele. São um comboio de 7 empresas, inclusive de segurança, que é maravilhosa, a Prodetec, né? Obrigado. Eita, nós, e como a gente... Bom, vamos começar pela proteção de dados. Então, Edu, lamentavelmente, né, nós temos hoje um vazamento de dados de pessoas físicas e até de pessoas jurídicas também, absurdo, né? Um exemplo, golpes por internet. Nossa! Por celular, WhatsApp, até no Instagram, em todas as mídias digitais estão acontecendo a todos os dias. Tem uma estatística muito recente que 40 milhões de brasileiros já foram vítimas de ataque cibernético, né? De ataque feitos 40 milhões? 40 milhões. Isso move o quanto de dinheiro? Uma fortuna. Em 2022, o mundo todo experimentou $1 trilhão de prejuízo, $1 trilhão de dólares em prejuízo por ataques cibernéticos, né? Isso é estatística de 2022, daí deve ter continuado em 23, 24 e agora em 25. Deve 1 trilhão, passou para 10 trilhões. E tem até um negócio que assim, que esses 40 milhões de brasileiros que foram vítimas, nós estimamos que tenham sido mais do que isso, porque existe a subnotificação, né? A pessoa vai na polícia, faz o BO, registra. Não conseguimos. E isso fica nos bancos de dados da polícia, então a gente avalia que foram 40 milhões. Mas muita gente nem vai na polícia, nem vai fazer o BO. Desculpa, nem vai fazer querido, o registro. a minha mãe foi e não quiseram fazer o BO. Também tem isso. Então, assim, muitas vezes a própria polícia não quer fazer, né? Fala, isso é corriqueiro, isso acontece, sim, mas é um é absurdo, óbvio, né? E que deveria fazer o registro, logicamente, isso é um absurdo a polícia até não para registrar. você precisa de uma estatística para você poder trabalhar e agir em cima disso. Isso, né? E saber onde estão acontecendo os golpes, com quem estão acontecendo os golpes, os números de telefone que estão sendo utilizados para dar os golpes, o tipo Tem de essa coisa rede. da terceira idade ser mais violentada nessa história? Tem. Porque é uma coisa impressionante. Tem porque, bem dizer assim, né, a pessoa mais idosa, ela tem um pouco menos de acesso às informações e um pouco menos de conhecimento sobre questões de uso de computador, uso de mídia social. Minha mãe recebeu um telefonema do meu irmão, que mora com ela, estava morando com ela, para pagar um boleto de 4 mil e fazer um depósito de 6. Exato. Ela falou, meu filho, eu ouvi a voz dele. Exato. Isso pode ser inteligência artificial? Pode e é. É inteligência artificial. Quem que criou essa inteligência artificial? Aparece a imagem da pessoa, a pessoa articulando, falando, a boca articulando, e a voz é muito idêntica, muito parecida, perdão, da imagem real, que está sendo usada. Né? E logicamente que existem outros tipos de ataque, né? Tais como, por exemplo, agora está muito comum, todo mundo precisa ficar sabendo disso daí, muito importante o seu programa, para divulgar que hoje tem o golpe do falso advogado, né? O indivíduo tem uma ação na justiça. Os hackers, eles pegam as informações que estão nos bancos de dados
do judiciário, pega lá um processo qualquer, em nome de uma pessoa, e entram em contato com aquela pessoa e explicam para aquela pessoa que são do escritório que está atendendo a pessoa, ou que é o advogado daquela pessoa, por WhatsApp, manda a foto, pega inclusive a foto do advogado, coloca a foto no WhatsApp, manda uma mensagem para a pessoa que entrou com a ação na justiça e fala: olha, você ganhou a sua ação, você tem aqui X mil reais para receber, você só precisa fazer um depósito agora para a gente recolher uma taxa judiciária. A pessoa paga a taxa e não era o advogado dele. Ele nem ganhou a ação nem terminou ainda. Então, o golpe do falso advogado. Isso daí virou água aí, cara. Inúmeras pessoas. E como é que o que a gente vai fazer com proteção de dados? Hoje no Brasil tem uma lei conhecida como LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa lei obriga todas as empresas, todo mundo que tem CNPJ, a proteger os dados de pessoas físicas que estejam no seu banco de dados. Então, uma empresa... Sim, meu caso da TIM, porque eu entrei com o processo... A TIM, por exemplo, tem dados de inúmeras pessoas físicas. Nossa! Né? E ela tem obrigação de proteger esses dados. Só que as proteções são frágeis. Né? Um banco, por exemplo, deveria fazer um mega investimento na proteção dos dados dos seus... E dinheiro não falta para banco, né? Porque o lucro dos bancos é um absurdo, operadora, né? de telefonia também não, como a TIM, como as outras, Claro, Vivo, etc., todas as outras, Oi. Mas o fato é o seguinte, que essa proteção de dados, embora ela seja obrigatória pela Lei Geral de Proteção de Dados, eles acabam não fazendo proteção coisa nenhuma. Então os dados vazam a todo instante e os bandidos usam os dados das pessoas físicas para fazer os ataques. Então, por exemplo, esse que você mencionou da sua mamãe, do WhatsApp pedindo dinheiro, passando-se pelo seu irmão. Esse que eu falei do falso advogado, mas também mandam para casa da pessoa, por exemplo, uma multa de trânsito com a foto do carro da pessoa, com os dados da pessoa, e falam: você tem até o dia tal para pagar a multa com desconto. Naquele QR Code que tem ali na multa, ou naquela trilha, ou naquela conta que foi mandada para a pessoa, não é a conta do departamento de trânsito, é a conta de um picareta que montou uma conta para receber a multa falsa. E quando você vai atrás, ele já desfez a... Já desfez a conta. E os bancos também não tomam o devido cuidado de se certificar que aquela conta que está sendo aberta, em nome do Clóvis Araújo, por exemplo, né? Alguém pega os meus dados, abre uma conta lá em nome de Clóvis, com o RG do Clóvis, mas não é o Clóvis, é outra pessoa, né? E aquela outra pessoa que abriu a conta em meu nome, ela tem senha e acesso àquela conta, então o dinheiro entra naquela conta, ele tira o dinheiro e depois some. Aí vão atrás do Clóvis ou de um morto, né? Pode abrir a conta no nome de uma pessoa que já morreu, né? E subtraem o dinheiro e não acha mais. Mas também existem os casos em que os bandidos usam terceiros que emprestam a conta. A polícia chama o terceiro lá e fala: não, eu só emprestei a conta para ele. E aí fica por isso mesmo. Mas como é que você emprestou? Não, eu emprestei. Ele me pediu, eu emprestei. E isso é legal? Você emprestar? Bom, né? Não tem o que fazer. Na verdade, não tem lei que proíba, né? Mas a gente sabe que é quadrilha, né? Essa história não cola, né? Que eu emprestei a conta. Não, emprestei a conta para uma pessoa. Ele precisava receber, eu emprestei para ele já tirou. Agora, quem é? É o Júnior. Que Júnior? Eu não sei, ele jogava morava bola do lado comigo. do meu carro. Ou então seja, vai por aí. Uma pessoa física, ela pode ter a gente tem uma proteção, você tem uma empresa de proteção de dados. Isso. Eu posso proteger os meus dados com você? Não, você só trabalha... Como é que funciona isso? Porque, na verdade, isso está se transformando um transtorno muito grande nas famílias, né? Porque a família de um amigo meu pediu para a mãe ir no banco, falou: não me faça por Pix, porque senão não vai cair, vai no banco. E quando chega no banco, a pessoa fez, o banco fala: a senhora veio no banco, a senhora fez, a senhora não tem o que fazer. Aí quando você faz por Pix, não sabe quem é. E fica por isso mesmo.
A justiça tinha que ser mais efetiva no sentido de punir as instituições financeiras para elas tomarem mais cuidado com seus correntistas. Quer dizer que vem da... Entendi. Não é no meliante, é na empresa, né? Claro. Porque a bem diz assim, né, Eduardo? O banco é um setor da economia que auxilia as transações financeiras. Né? Que faz, o único que faz as transações financeiras. Não tem outra. Senão é em dinheiro mesmo. Né? Então, mesmo o PIX ou o TED, os boletos, transferência eletrônica de crédito, boleto e tudo mais, toda essa movimentação financeira, quem faz é uma instituição financeira conhecida como banco. Então, o banco ele tinha que proteger tanto o seu correntista como as pessoas que podem ser vítimas de golpe em nome de um correntista falso. Né? Mas os cuidados que o banco tem, que os bancos de um modo geral têm, são os menores possíveis. Né? Então, há casos em que a pessoa tem a sua senha hackeada, o indivíduo tem um número de conta, tem uma senha, aquela senha é hackeada por um hacker, e vão lá no banco e subtraem o dinheiro no caixa eletrônico dessa pessoa, usando o número da conta dela e um cartão falso e a senha dela. Aí o banco fala assim, não, mas vocês emprestaram a senha para alguém, eu não tenho responsabilidade. E tem muitos julgados na justiça que falam assim, não, mas o banco não tem... Como não tem responsabilidade? Então quem teria responsabilidade? Quando você entra num banco, e você vê que aquela pessoa, a senhora precisa de ajuda? Porque agora também tem esse golpe. Também tem. A pessoa vai dar senha, ele enfia um cartão falso, seu cartão, vamos numa outra máquina e retira o dinheiro. Exatamente. A partir do momento que a pessoa entrou no território, no terreno do banco, o banco não é responsável? Então, o banco acaba alegando que como a pessoa estava do lado de fora, eles consideram a agência da porta blindada para dentro. Aí é fácil. E aquele lugar onde está o caixa eletrônico não seria do banco. E é o quê? Então, quem que montou aquilo? Explicar, né? Mas eles ainda dizem que a pessoa não tomou os cuidados devidos, né? Que não deveria ter aceitado ajuda. Mas, o cara tá com uma camiseta. Então, e se passando por um funcionário da instituição e ninguém financeira, vê, o guarda não vê. E além do mais, esses lugares, todos eles têm câmeras, né? Então, o banco teria a obrigação de enxergar que ali, naquele local, naquele instante, tem um golpista. Né? Acionar a polícia. Por que o banco não tem interesse nessa melhoria de serviço, Clóvis? No teu parecer, o que é isso? Olha, Eduardo, demanda muito investimento, né? Para fazer isso, mas demanda investimento. Quem tem mais lucro nesse país é banco. E eles são ensandecidos por lucro, né? Eles querem dinheiro, né? Mais dinheiro ainda. Então, você tem bancos que tenham lá um faturamento anual de bilhões, mas eles querem muito mais do que aquilo. Né? Então, assim, eles enxugam o que eles podem no controle de ataques. Sim, basta ver que agora tem um gerente virtual para 27 agências. Eu tive uma briga com o banco e falei, eu não quero esse gerente. Eu quero o gerente que me atendeu na agência local presencial, que resolveu uma porrada de problema meu, me adiantou uma documentação da minha empresa e eu não quero você. Não, mas você tem que entender. Eu falei, você que tem que entender que o dinheiro é meu e eu não quero lidar com você. Bloqueei a pessoa. E nesse sentido de gerente virtual, pode incorrer outros golpes, né? Óbvio que sim. O camarada liga para você e fala, sou seu gerente aqui, por favor, você... Mas você já imaginou a minha vida? Eu recebo um patrocínio através de uma lei, numa corrida, ensaiando, fazendo, produzindo, tendo que assinar cheque. A pessoa liga, eu vou acreditar. Lógico. Tanto é que você viu, né? Eu gravei hoje porque eu sabia que você vinha e eu gravei. É o 5º telefonema e não é brincadeira. Então, assim, é muito difícil. Porque tem pessoas, por exemplo, que ligam para mim para me contratar ou para fazer um orçamento ou para me convidar para fazer filme, no caso, né? Meu diretor tá ali que me convidou pro WhatsApp, eu aceitei e me dei bem. Mas eu podia ter me dado mal. Não é não? E foi por WhatsApp. Bruno Sock, meu amado querido. Mas assim, eu nego a ligação. As pessoas entram em contato, eu queria fazer um orçamento, não por WhatsApp. É isso mesmo, tá certo. Só por e-mail. Esses são os cuidados que as pessoas têm que ter. Tem um outro tipo de golpe. Eu sou julgado por isso, viu?
Ah, eu sei. Ah, nossa, mas você não pode fazer por e-mail? Não posso fazer por WhatsApp. Não se dá valor por WhatsApp. O WhatsApp é bom para você fazer uma comunicação rápida, mas fazer um orçamento por WhatsApp, passar o contrato, não faço. Eu não faço. E inclusive dados pessoais, né? Que as pessoas nunca devem passar pelo WhatsApp? Via WhatsApp ou qualquer via digital, os seus dados pessoais para quem eles não têm certeza absoluta que estão se relacionando com eles. Mas aí vem um ladrão te roubar. Às vezes você recebe, por exemplo, um e-mail, né? Fulano de tal, @itaú.sa.hotmail. Cuidado. O Itaú não usa Hotmail. Não tem Hotmail. Né? Não tem Gmail, não tem Hotmail. Né? Não tem UOL, não tem nada disso. Tá aqui! Ó, para vocês verem. Olha aqui. Ó. Pois é. Então, aí você percebe, né? Aí você vê que, na verdade... Que esses ataques aí são... mais ou menos corriqueiro. Aí tem uma coisa muito legal aqui, tem uma assinatura de um representante do departamento extrajudicial de a negociação é confiável, é 100%. Você não quer mais receber e-mails com notícias e oportunidades especiais? Clique aqui. Ué, eu não quero me dar bem na vida? Aí, gente, na boa, olha isso aqui. Não há atendimento presencial. Como que eu posso acertar uma história, uma dívida, uma coisa, quando não há só por WhatsApp? Aí você liga para o WhatsApp, o número já é errado, porque não tem 9 na frente. É o número do telefone antigo, que não tinha um 9 na frente. Exato. Né? É um número composto de 4, de 8, não de 9 números. Capitais, regiões e demais localidades, o WhatsApp você faz. Ou seja, e aí todo santo dia, 2, 3 e-mails dessa empresa que fala que agora você tem uma oportunidade, o seu prazo o meu prazo chegou no fim há 2 anos já, porque eles são muito amáveis comigo, porque eles vão deixando para depois, não, agora a gente vai fazendo, e assim, não acerta, galera. Não é que você seja velho ou que você passou da idade, mas a gente cai em todo mundo, não é questão de idade, é questão de informação grande. Não acessa, você fala alô por um telefone que você não conhece, ele capta a sua voz e rouba a sua história e põe o que você falou, o lábio mexendo nessa história toda, e você acaba pagando uma coisa que lá na frente vai falar o quê? Como você falou para mim. Você acertou com a pessoa que não tem nada a ver com a sua dívida. Exatamente. E ainda nessa linha de outros tantos golpes, né, Eduardo? A gente ainda tem o que eles chamam de ransomware, né? É uma espécie de vírus que é introjetado no equipamento de telefonia celular da vítima e que pega todos os dados, inclusive dados bancários, quando a pessoa tem o aplicativo do banco no seu celular, e as senhas, né? E começa a operar e subtrair o dinheiro da conta das pessoas. Agora, esses ransomwares, eles podem aparecer de diversas formas. Então, como esse caso, olha, entre em contato com o banco ou com a empresa tal para resolver a sua dívida. Você clica ali naquele botão, já foi o vírus para dentro do teu celular. Ou manda uma foto de alguma coisa, ou de um bom dia, de um telefone desconhecido, a pessoa clica ali, entra o vírus dentro do telefone e leva todas as informações. E o telefone, né, a Apple e a Samsung, todos dizem que não, o nosso telefone, e é uma mentira, né? Porque eles estão se desenvolvendo a cada vez mais, mais e mais. E você não sabe o que fazer, principalmente com essa história dessas quem está esperando uma ação, né? Quem está esperando o resultado de uma ação que demora. Eu tenho uma ação que esse ano vai fazer 29 anos. 29 anos no TJ do Rio de Janeiro. Isso é absurdo. 29 anos. Eu comecei em 1996. Que absurdo. Esse é retrato da justiça no Brasil também, né? E aí não se faz nada com você como advogado. E não adianta reclamar, porque não tem mais reclamação, né? Você vai reclamar no CNJ, você vai reclamar na Corregedoria da Justiça em razão da morosidade, ninguém faz nada, né? A gente está vivendo um momento no país
muito crítico, né? Onde nós temos leis penais e de processo penal e de execução penal que estão totalmente fora da nossa realidade. Né? Totalmente. O último foi 900 Não, assim, todo ano você tem enxurradas de lei, né? Algumas delas são de natureza penal, outras de natureza processual penal, mas o fato é que nenhuma delas serve para a nossa realidade. Vou dar um rápido exemplo aqui. Que é ótimo, né? Esses casos todos de golpe, né, eles podem ser considerados estelionato, né? Entretanto, por conta de uma lei federal, hoje a polícia só pode investigar se a vítima for na delegacia e fazer uma representação ao delegado de polícia para começar a investigação. Mas quando a gente vai falar que não pode fazer BO? Exatamente. Então, assim, a população está perdida, está cercada pelo crime. Mas falta o quê? Falta mais delegado para entender isso? O que falta? Falta discernimento? Lamentavelmente, Eduardo, falta tudo, né? Primeiro, falta deputados e senadores que sejam pessoas do bem, que vão lá e vão no Congresso Nacional fazer leis em favor da população. E não em favor dele próprio, porque ele é população. Pelo que eu entendo. Ele, os parentes dele, mulher, filhos, irmãos, marido. Parece que eles são isentos de ter uma história dessa. Então, o Congresso Nacional não está nem aí com o crime. Nem com o organizado e nem com o desorganizado. Que é mais organizado do que o desorganizado. Que é mais organizado do que o desorganizado. Que é o ladrão de celular que pega o coitado do pobrezinho que está lá no ponto de ônibus, mete o revólver no cara, leva o celular dele que ele estava pagando a prestação ainda, né? Então, assim, os deputados e os senadores brasileiros não estão nem aí. Nem os deputados e nem os senadores que são oriundos das carreiras policiais. Tem deputado que é senador, tem deputado que é policial militar, perdão, tem deputado que é policial civil, tem deputado que é policial militar, assim como tem senadores também, e que não estão nem aí, não estão preocupados com o crime. Mas existe uma dificuldade do quê? É uma preguiça ou não vai dar certo, não vai ser aprovado? Porque não é possível. As pessoas que são eleitas pelo povo para estarem nesses lugares, é para ocupar isso também, fora todas as outras pautas, que sejam absurdas ou não, mas está certo. Mas o básico a gente não tem. Né? O básico a gente não tem. O problema do trabalho contra o crime é que o crime ele atinge a todos, em todos os sentidos. Então, por exemplo, atinge a saúde do cidadão, seja ela de ordem física ou psicológica, atinge a economia do país, né? Atinge, inclusive, a paz que todo cidadão tem o direito, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é que, infelizmente, os nossos parlamentares no governo, no ambiente federal, porque as leis penais e processuais penais e de execução penal não são feitas pelos deputados estaduais e nem pelos vereadores. São feitas pelo deputado federal e pelo senador, né? Então, tirando aqui os deputados estaduais e os vereadores que não têm essa obrigação, mas nós temos deputados federais que, como você bem lembrou, são eleitos para nos proteger, né? Então, mas ele se propõe a isso. Eu não acho um deputado. Não, vem cá, vem ser senador. Vou votar em você. Vem cá que você vai ser senador agora. Não é isso. Então, ele se propõe a fazer uma coisa dessa. Eu acho que tinha que ter um movimento nacional, né? É difícil você organizar o povo nesse sentido, mas não votar em mais nenhum desses caras que foram eleitos, né? Nenhum senador e nenhum deputado federal. Por quê? Porque eles não estão fazendo a lição de casa. Eu concordo com você. Eles são nossos empregados, eles são nossos mandatados, eles são nossos procuradores. E parece que isso, e quando você fala isso, parece que você está minorizando eles. Não, pelo contrário, é uma realidade, isso é real. É a realidade. Nós pagamos os impostos, 27,35% de imposto. E agora vai para 33%, graças ao atual governo. Que bom. Nossa, agora ficou fácil. Agora vai ficar tranquilo. E desses valores aí, o que vai para a segurança? Nada. Agora, não é só isso. É que, por exemplo, as polícias, elas não têm gente em quantidade suficiente. Eu vou te dar um relato aqui que é espantoso, né?
Você sabe bem que eu fui policial civil, Sim. Eu fui investigador de polícia, depois delegado de polícia, eu fiquei 35 anos na Polícia Civil, estou aposentado há 4. Só 35 anos, é coisa rápida. E quando eu entrei na Polícia Civil do Estado de São Paulo, eram 35 mil policiais civis no Estado de São Paulo. Hoje, 39 anos depois, caiu de 39 anos depois, caiu de 35 para 24. Caiu? Caiu. Enquanto a população aumentou em 12 milhões, quer dizer, como é que você... Se ainda fosse 35 mil, era pouco, né? Então, assim, se tivesse mantido, já era o suficiente. Imagina aumentou em 12 milhões a população. Isso não é só no estado de São Paulo, não. Está no Brasil inteiro. Não tem polícia civil, não tem polícia militar em quantidade suficiente. E os policiais trabalham pra cacete. Os policiais que ficaram para pagar a luz daqui a pouco, né, ganham uma merreca, estão em situações desumanas de trabalho. Com os carros, trabalham em lugares, os equipamentos são obsoletos. Obsoletos, trabalham em lugares insalubres, enxugam gelo, né? Essa que é a grande verdade. E a imprensa passa um pano, por algum motivo, né? Quando na verdade deveria bater em todos os governadores, não só o governador do estado de São Paulo, mas todos os governadores deveriam todos os dias ser chamados pela imprensa a dar satisfação do porquê que não colocam polícia. Eu tenho uma coisa que eu não consigo entender. O Rio de Janeiro está entregue, não é nem as baratas, que as baratas até estão com medo. Totalmente. E assim, eu não vejo uma postagem do prefeito, do governador do Rio em relação ao que está acontecendo. Um caso clássico, essa menina que estava indo comemorar o Natal, que tomou um tiro na cabeça. Isso. Eu não vi um post de ninguém da esfera né, de governo, né? De governo, falar o que está acontecendo com essa pessoa. Né? Os assaltos que estão acontecendo em Ipanema, eu tenho um apartamento a 1 quadra da Vieira Solto, que é o metro quadrado mais caro do mundo. Sim. Você vê pessoas necessitadas trabalhando, pessoas que saem das suas casas com bebê para dormir na praia porque não tem ar-condicionado, ou seja, não tem poder de fazer. Muita gente que não quer trabalhar, né? E você vê que um segurança de um restaurante, de um metrô, não tem condição de você segurar uma galera que vem para fazer zona, vem para tocar o barraco, vem para arrebentar tudo. E os arrastões nas praias do Rio, Copacabana, infestado nos túneis, de arração, eles descem nos túneis, param o túnel e não tem um plano. Eu morei nos Estados Unidos quando eu sempre esqueço o nome dele, o prefeito conseguiu erradicar toda aquela história. Tolerância zero, né? Que foi e assim, em Nova York, ok, é pequeno, é menor do que o Rio de Janeiro, é uma ilha, mas ele conseguiu fazer. Sim, não é possível que não haja um plano, a população está desesperada. O Rudolph Giuliani, quando ele assumiu a prefeitura lá em Nova York, o índice de homicídio era altíssimo, né? Hoje, o índice de Nova York é praticamente zero, né? Com tolerância zero, né? E ainda o William Bratton, que era o chefe de polícia, implementou um serviço público junto com a Prefeitura do Rio, que era a teoria da janela quebrada. Então, um veículo idêntico um ao outro, 2 veículos idênticos um ao outro, ficavam parados. Um deles com a janela quebrada e o outro todo fechado. O que estava com a janela quebrada era totalmente sucateado, levava as rodas, som, banco, tudo. O outro que estava fechado e limpo, não acontecia nada. Por quê? Porque o bandido, ele entende que aqueles locais abandonados, eles são para serem depredados mesmo, enquanto que os lugares mais bem cuidados não podem ser atacados. Gente, que genial essa história. Isso foi ideia do William Bratton, lá nos Estados Unidos, em Nova York, onde você morou. E agora, a gente percebe, lamentavelmente, né, que nas localidades em que existem pessoas pobres, algumas ações policiais são mais firmes. Então, até recentemente, uma pessoa que integrou a Polícia Militar aqui de São Paulo, uma pessoa que está muito bem colocada politicamente,
falou que na periferia tem que abordar de um jeito, nos jardins tem que abordar de outro, o que é um absurdo, no meu entender. Que sim. Porque isso, uma pessoa que está numa Mercedes-Benz ou numa Porsche não pode ser um bandido, não pode ser um traficante, só deve ter roubado o carro, inclusive. Só pobre que não presta, né? Então, a gente ainda tem que evoluir muito no Brasil para poder a gente colocar a segurança num nível intermediário, né? Eu acho que e a falta de funcionário na polícia, a falta de investimento, falta de equipamento, grana, aliás, a falta de uma assistência emocional para o policial, né? O índice de policiais que se suicidam no Brasil está aumentando a cada dia. É mesmo? Recentemente eu recebi uma pesquisa estatística que revela que em 2 anos subiu para 24%, teve 24% a mais suicídios de policiais no Brasil do que teve há 2 anos atrás. Caraca, amigo. Eu vejo isso como um motivo, em razão de uma certa frustração, porque se o cara prende o vagabundo hoje de manhã, de tarde o cara tá na rua... Você cumpriu uma coisa sua, você vai ficar bem, porra, eu consegui fazer isso, mas o cara soltou depois. Isso é muito louco, isso, né? Porque eu sempre falo, eu coloquei isso na peça do Clô que eu faço, você sabe disso, e eu falo, engraçado, né? Foro privilegiado. A pessoa que se candidata a um cargo político, ela tem a premissa de ser uma pessoa honesta. Ela não precisa de foro privilegiado. Justamente. Por quê precisa de foro privilegiado? Por que ela precisa ser julgada de maneira diferente? Por que o pobre? Porque, na verdade, isso já até está deixando de ser em função da grande massa, né, da história que está sendo. O branco, o rico, o pobre, o negro, a investida é diferente, que não é culpa da corporação, né? É do ser humano que faz parte da corporação. Sim, que sai atirando a torta direita e sai fazendo a torta direita. Né? A instituição em si, ela é uma pessoa jurídica. Né? E ela existe por causa de pessoas físicas. Dependendo de pessoas, né? Se a polícia tivesse, na verdade, eu acho que eu não sei se tem, mas deveria ter, né? Um acompanhamento emocional, porque, na verdade, você se assusta vendo uma pessoa correr para cima de você. Um cara com uma arma na mão, que você tem o poder de acabar com aquela vida, mas você também tem que entender o porquê que aquela pessoa... O policial, ele vive uma loucura, né? Vive. Ele vive uma loucura no meio de tiroteio. Com certeza. Que é um ser humano igual a gente. Né? Assim, eu não estou defendendo... E ele lida com todo tipo de com uma pessoas, emergência, né? Com uma coisa... Com emergência. Ninguém vai procurar pela polícia para... agradecer ou para dizer que está tudo bem ou para convidar para um festejo. Na verdade, as pessoas quando procuram a polícia é porque estão desesperadas. E ele só recebe essa energia de pessoas desesperadas. Só recebe essa energia. Então o policial ele trabalha num ambiente emocionalmente falando tétrico, né? E também assim o policial brasileiro ele ganha muito mal. Né? Ele ganha salários absurdos, né? Hoje por isso que existe a milícia, né? Pois é. Porque eu vejo uma pessoa e fala assim, você vai ganhar tanto. O policial é obrigado a fazer bico, ele trabalha todos os dias, não tem um dia de descanso, embora não justifique, mas explica pelo menos em tese por que é que determinadas pessoas se corrompem. Porque o indivíduo ganha tão mal que ele vê passar um caminhão de dinheiro na cara dele, que é frustrante, fraco moralmente, e acaba cedendo a esse ataque, né? Mas o que é verdade é o seguinte, assim, que todas as profissões são importantes, indistintamente quais que sejam, mas algumas delas precisam de um pouco mais de atenção em termos psicológicos, em termos hospitalar, né? Então, hoje, por exemplo, a Polícia Civil e a Polícia Civil, principalmente do Estado de São Paulo, inclusive os peritos criminais, não só delegados, investigadores, escrivães, agentes, mas também os peritos, eles têm única e tão somente o serviço público, o serviço médico do Hospital do Servidor Público. Não tem um plano de saúde. Então, supondo que o policial more lá em Presidente Prudente, ele precisa de um tratamento médico, ele tem que se deslocar de lá para cá
para fazer um tratamento médico, uma cirurgia no hospital do servidor público. Né? Tratamento então, de um tumor, de um câncer, de uma história, você não consegue fazer à distância. Como é que você muda para São Paulo? Com que dinheiro você fica? Onde você faz? Exatamente. Na verdade, assim, existem policiais, a gente está falando de seres humanos, né? Sim. Que estão dentro de uma história, dentro de uma violência. Né? Como é que você fala para sua mãe que é absolutamente no nível... não tem nenhuma dificuldade de locomoção, de raciocínio, dirige, fala tudo, que ela caiu num golpe que ela não pode acessar, que ela não pode. O meu medo é de deixar minha mãe uma pessoa presa, né, com todo o raciocínio que ela tem, com todo o cognitivo positivo que ela tem, que ela não pode fazer nada. Isso vai gerar o quê? Uma tristeza, uma depressão absurda. Não tenho dúvida. Porque ela não pode fazer nada. Ela vai se sentir cada vez mais E ela falou para mim, meu filho, eu falei com seu irmão. Eu falei, mamãe... Agora você vê, né, Edu, você sabe, eu presido uma entidade associativa que é a Associação Brasileira das Empresas para Proteção de Dados. Uma das coisas que a gente comenta muito na associação e até com os órgãos governamentais é o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados obriga as empresas a proteger os dados das pessoas físicas, mas não obriga o Estado a proteger as empresas dos ataques dos hackers. Né? Então, o Estado, o governo como um todo, governo estadual, federal, municipal, ele tem obrigação de proteger as empresas para que elas não sejam atacadas pelos hackers. Né? O INSS, né? Existe mais ataque? Pois é, eu já prendi uma quadrilha no passado que tinha 1 milhão de dados de pessoas físicas que eram aposentados e pensionistas que eles tinham furtado de dentro do INSS. E eles usavam isso para fazer empréstimo consignado em nome desses aposentados e pensionistas. Depois o aposentado ia saber que tinha um empréstimo em nome dele que ele nunca tinha feito. E como é que você prova isso? Você não prova. É um inferno para você se defender. Para provar é uma desgraça. É um inferno para você se defender. Porque a prova estava lá. Tinha um contrato em nome do aposentado ou do pensionista e uma assinatura qualquer que conferia com a assinatura de um documento falso que estava juntado com a foto de um terceiro e não do aposentado. Então, até desvendar tudo isso, o aposentado ficava com a conta negativada, porque o banco ia... E sem dinheiro, sem condição de tratamento, sem condição de comer, sem fazer. Essa história é uma loucura. Você vê algum caminho para isso, querido? Você tem alguma... O que é uma passeata? A primeira ferramenta, a primeira medida é justamente isso que você está fazendo. A difusão desses problemas para a população. Né? Quanto mais os jornalistas, os artistas, as pessoas públicas conseguirem levar isso para o povo em geral, e principalmente concitar essas pessoas a votarem em pessoas íntegras, né? E não em qualquer um. Não em troca de uma camiseta, uma dentadura, uma mexerica, né? Ou de um café, porque agora o pacote do café está custando uma fortuna, né? Você convence, hein? Vou te dar, você vai escrever um roteiro para mim que eu vou te dar um pacote de café. A gente está brincando porque, olha, é muito ruim isso. Eu vejo pessoas, hoje em dia tudo ficou de influenciadores. Eu, graças a Deus, eu nunca tive, já a segunda vez que você dá entrevista para mim, eu te agradeço demais, que eu adoro, você tem uma expertise absurda, que poucas vezes eu conversei tão claramente como um profissional como você. Mas é muito louco porque você não sabe para onde correr, você não sabe para onde ir, né? Você tem essas histórias desses influencers, né? A quantidade nunca foi medida pela qualidade, ou a qualidade nunca foi medida pela quantidade, né? Isso mesmo. Você tem 1 milhão de seguidores e faz o quê? E aí tem um monte de influencers, tem pessoas muito legais, pessoas muito sérias, mas
que deram um golpe em quanta gente agora com esse negócio dos bitcoins e de jogos e etc, etc. Pessoas que foram usadas, pessoas que não. Se a gente não fizer alguma coisa que está aqui, quem que vai fazer? Eles não vão fazer. Porque já está, né? Eu trabalho terça, quarta e quinta, segunda eu não preciso, sexta eu volto para casa, quarta-feira eu pego uma gripe, então eu já emendo com a terça-feira, também só trabalho na quinta, e o nosso dinheiro vai para o lixo e a nossa saúde mental vai para o lixo. A minha mãe ficou muito abalada com essa história. Com certeza. A mãe de um amigo meu, ela ficou inconformada de trabalhar durante anos, foram 30 mil reais. E aí o banco falou o quê? A senhora veio aqui no banco e passou. Sim, mas a pessoa que recebeu não tem um CPF? Não tem um endereço? Você não tem como localizar? Não. Você não tem serviço. Você tocou num assunto muito importante há pouco, que é a tal da inteligência artificial. Né? Eu odeio. Mas os bancos... Eles, não só o banco, mas a empresa de cartão de crédito, a operadora de cartão de crédito, a operadora de telefonia, eles podem e devem aplicar a inteligência artificial para verificar o padrão da pessoa. Por exemplo, essa senhora dos 30 mil reais, né? Mora numa cidade mínima do Paraná. Ela tirava 30 mil reais toda semana? Lógico que não. Bloqueia. Na hora que a pessoa coloca lá 30 mil reais, ela, para um pouquinho, vai sacar todo o dinheiro, essa senhora, essa hora? De jeito nenhum, bloqueia, não deixa sacar e chama a pessoa no banco. É preferível que ela fique sem o dinheiro naquele instante, vá lá no banco reclamar para retirar o dinheiro, do que deixar transferir o dinheiro e depois nunca mais encontrar. Mas é muito engraçado, né? Porque aí eu vou fazer pagamento do teatro fora da hora, você não está autorizado a fazer um Pix pro Bruno. E nesse sentido tem a inteligência artificial funciona, né? Mas para os golpes a inteligência artificial não funciona? É parametrizar a inteligência artificial. Espera um pouquinho, essa pessoa aqui não costuma gastar o cartão de crédito no shopping, 2 mil reais. O que está acontecendo? Ou fazer três, porque na verdade é o seguinte, é muito engraçado. Por exemplo, o elenco do Ladrão que Rouba Ladrão, que é uma comédia que eu faço, são 6 pessoas. Né? No terceiro depósito, que é todo mundo igual, bloqueia. Só posso fazer no dia seguinte. Então... Eu não fico... A pessoa fica chateada se não receber, mas eu falo, galera, tem aí uma defasagem do dia 7 para o dia 10 que eu não tenho o que fazer. Porque os pagamentos são iguais e o banco bloqueia. Agora, se o banco bloqueia e não pode bloquear... Uma ação fora do padrão. Né? Cada ser humano, cada pessoa tem um padrão. E no ambiente financeiro a mesmíssima coisa. Né? Se a pessoa tem lá uma caderneta de poupança de 50 mil reais, ou de 30 mil, ou de 20 mil reais na conta, numa caderneta de poupança ou numa aplicação, aí ela resolve baixar aquilo. Qual a obrigação do banco? Sinalizar para o gerente entrar em contato com o correntista e pergunta, escuta, a senhora pode vir no banco, né? O senhor está fazendo a transação, então o senhor vai ter que vir aqui. Não, mas agora o banco não quer ter não tem mais gerente, eu não estou falando com isso. Não tem mais gerente presencial. É tudo digital, é tudo online. Os golpes crescem mesmo, né? Não tem mais história. Você, assim, vamos supor, o Clóvis foi eleito, agora a pessoa que vai... O que você faria de primeira coisa para isso? É uma pergunta louca, talvez não, mas é lei, né? Antes de tudo é a lei. É uma lei nacional. Nós vivemos num Estado democrático de direito, em tese, porque hoje em dia você vê... Em tese porque assim... Não tem mais direito. Não precisa nem explicar. Só assim para ilustração, né? Supondo que eu seja vítima de um crime qualquer. Ao mesmo tempo, eu sou um juiz de direito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou instaurar um inquérito e vou apurar aquele crime que foi praticado contra mim e eu vou julgar esse crime. Eu sou vítima e sou juiz e eu vou julgar o meu caso. Eu vou julgar o meu caso.
Tá acontecendo no Brasil. Eu vou me dar prêmio. Olha que beleza! Tá acontecendo no Brasil. Eu vou fazer um filme e aí eu vou me julgar e eu mesmo vou me dar um prêmio como melhor ator do Brasil. Inclusive tem um prêmio aí que fala o melhor ator. Você é o melhor ator do Brasil. Cara. Como é que você faz o melhor ator do Brasil? Fiquei você vai a todos os teatros. Fiquei honrado, cara. Parabéns, meu. Pelo amor de Deus. Mas é mesmo. Isso daí tem coisas que estão muito... Isso dispensa comentário, né, Eduardo? Você é o melhor ator do Brasil. Ganha dó, cara. Pronto. É uma loucura. Ó, esse personagem do Clô que você faz, que inclusive até eu mandei para você e pro Brunão também esses dias aí, né? Quando se cita lá o Clodovil como deputado federal que era um cara fantástico, o cara que honrou o cargo de deputado federal que ele teve. Sem nunca querer ter sido, né? Sem nunca querer ter sido. O cara chegou e falou, você quer ser? Ele precisava de grana e foi. Ele foi na onda. Mas ele foi porque ele precisava de dinheiro. E foi reto, íntegro e probo durante o exercício do cargo de deputado federal, né? Então, se a gente tivesse mais 50 deputados do tipo Clodovil batendo de frente com o governo... Até para levar uma coisa, né? Você leva uma ideia, essa ideia pode ser rejeitada, ela pode ser debatida, ela pode ser aceita, ela pode ser tudo, mas que se faça alguma coisa em função... Há quanto tempo a gente está vivendo esses golpes? Há quanto tempo a gente vende essas histórias? Mas hoje eu já me preocupo, porque assim, esse modelo não foi criado no Brasil, né? A democracia veio da Grécia, né? Antiga. Mas assim, a gente vê que a democracia indireta, ou a democracia representativa, que hoje nós temos no Brasil, esse sistema de democracia representativa, num sistema presidencialista, né, com tripartição de poderes. Então nós temos democracia representativa. Não é o Clóvis ou cada um do povo que vai lá e vota. Não, eu quero que as pessoas tenham autorização para ter arma de fogo, ou que não tenham. Não existe um plebiscito todo dia. Eu elejo um representante meu e esse representante vai lá na minha esperança de que ele me represente bem. Né? Então essa é a democracia representativa. Num sistema presidencialista, onde o Congresso Nacional, ou seja, os deputados e os senadores, eles só fazem leis, mas eles não mandam em nada. No Executivo, quem executa toda a administração pública é um presidente da República, o líder, o chefe do Executivo. E num sistema tripartite, ou seja, que tem judiciário, legislativo e executivo. Para o Brasil, pelas suas dimensões continentais, eu acho que nós deveríamos estar num sistema parlamentarista e não no sistema presidencialista. Onde o primeiro-ministro, assim como é na Inglaterra, ele tem o poder não só de auxiliar os seus colegas a fazer a lei, mas fazer com que o negócio funcione, né? Porque às vezes existem leis que o judiciário veta, o executivo não executa, ou o executivo veta. Então, enfim, a gente fica aqui numa roda viva que nunca a gente chega em lugar nenhum. Né? A gente nunca chega em lugar nenhum. O Brasil está atrasado. Você conhece o mundo inteiro, mas você morou muito tempo nos Estados Unidos, você sabe, nós em relação aos Estados Unidos estamos atrasados 250 anos. Não, relação da Europa, relação da Alemanha, relação da Itália, que meu irmão está morando na Itália agora, é um país desse tamanico, mas é completamente diferente de tudo que se tem. Meu sobrinho se machucou num parque, tem uma coisa de quase 70 mil euros, de tudo, de fazer, de todo, é difícil, tem neve, mas isso é outra história, né? A gente tem um país... Eu, por mim, dividi o Brasil em dois. Brasil do Norte, Brasil do Sul, 2 presidentes, 2 histórias, porque como é que daqui você consegue entender... Nós temos muitas diferenças, de lá, né, regionais, e às vezes privilegia um lado, não privilegia o outro. Aí você vai para lá, é uma coisa linda, tem coisa... Mas quer todo mundo vir para cá, os daqui... Porque lá no Nordeste, eles estão, para se dizer assim, abandonados há muitos anos pelos governos, né? Você vê lá nos sertões do Nordeste, aquela questão da seca, poxa vida, não faz uma irrigação lá, aquele povo sofrendo.
Pô, é um abandono, né? Que os governantes ao longo desses anos todos vêm fazendo. E não é de um, né? São de todos praticamente, né? Porque eu ouço falar que vão levar água, a fome acabou, a escola, não sei o que lá. Imagina, quando você vê que uma pessoa no Alto Norte roubou oxigênio no meio de uma pandemia, desculpa. Querido, eu quero te agradecer demais. Obrigado, eu vou te pentelhar, porque eu quero muito conversar muitas coisas com você, porque eu acho que você tem uma expertise incrível, fora da segurança da Prodetec, né, que é uma coisa que realmente... Cara, vocês não vacilem. Carnaval vem agora. Não sei, a gente vai botar no carnaval, vai botar antes do carnaval, acho que não vai dar tempo, né? Vamos botar? Então vamos botar carnaval. Cuidado na hora de sair de casa, na hora de entrar em casa. Uma câmera faz toda a diferença na sua história. Toda. Eu tenho uma câmerazinha, e nem foi da Prodetec não, hein? Não estou fazendo jabá. Tenho, o acesso, tá livre. Olha, vem um carro, não entro. Deixa o carro passar, dá uma volta no quarteirão, não vejo o farol de carro de nenhum lado, entra em casa. Fecha o portão, quando fechou é que eu saio do carro. Tem coisa de segurança que a gente precisa ter, que a gente precisa fazer, e a gente vai fazer isso no próximo programa, pode ser? Legal, meu irmão. Ó, obrigado de coração, você, viu, irmão? Querido. E mais uma vez, parabéns pelos prêmios, parabéns por aquele filme maravilhoso. Tá, vamos pro pau. Agora vai ter o filme do clone, né? Opa, vamos lá, hein? Tô ansioso, É isso, galera. Obrigado. Beijo. Se você puder... Se você não gostou, se você é contra, não tem o menor problema. Você tem todo o direito, mas você tem o dever de respeitar a nossa opinião. Falou assim, como eu tenho o dever de respeitar a sua, e você não precisa compartilhar. Agora, se você gostou, se você concorda, compartilha para todo mundo, não como uma história de ego. Olha o que o Edu tá fazendo, olha, não quero seguidor, não quero nada disso. O que eu quero é poder informar as pessoas para não ver a tristeza de certas pessoas, como eu vi da minha mãe, quando a gente cai num golpe. Beijo. Boa semana para vocês, queridos.